A graça e a paz do Senhor, queridos. É segunda-feira. E segunda-feira Jesus, ele estava em Betânia, ele estava hospedado na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E um dia antes, o primeiro dia da última semana da sua vida na terra, ele já havia feito sua entrada triunfal na cidade santa. Ele tinha entrado ali montado no jumentinho sobre os ramos das palmeiras. E ele foi saudado pelos seus discípulos e pelos peregrinos da Galileia como um rei messiânico, né? Mas aquela segunda-feira seria uma segunda-feira diferente, né? Jesus, que conhece o coração do homem, ele sabia que todos que estavam ali, eles tinham idealizado um Messias da sua própria imaginação. Não é? Apesar de seus esforços para ensiná-los de outra forma, eles não conseguiam se livrar dessa expectativa que ele tinha de ter um salvador nacional para livrá-los das mãos dos romanos. Então seria uma segunda-feira bem complicada, porque começaria ali o Senhor ele tirando esses equívocos da cabeça de alguns. Não é? Então Jesus ele se encontra com seus discípulos e ele sai de Betânia e vai para Jerusalém, que não era uma longa viagem, mas ele vai para Jerusalém e aquela seria uma segunda-feira muito difícil, tanto para Jesus como para aqueles que o seguiam, porque Jesus sabia onde isso culminaria no final da semana. Não é? Então Jesus estava prestes a mostrar àquele povo, mostrar aos seus discípulos que o julgamento ia começar lá em Israel. Então eles seguem caminhando ali naquela segunda-feira e eles vão andando pelo Monte das Oliveiras, né? E eles avistam ao longe uma figueira. E é interessante que pela aparência daquela figueira parecia que tinha muitos frutos, mas quando eles chegam perto eles veem que só tinha folhas, não tinha fruto nenhum ali. Então o que Jesus faz depois que ele vê essa cena, os discípulos não esperavam. Está escrito em Mateus 21, 18 e 19, nos diz que Jesus lançou uma maldição sobre aquela figueira, declarando que ela nunca mais daria fruto, não é? Então Jesus ele explicaria essa parábola no dia seguinte, mas se os discípulos estivessem vendo aquela árvore, se eles tivessem tido uma visão espiritual daquela árvore, certamente eles saberiam o que estava acontecendo, porque no Antigo Testamento já se referia a Israel como sendo uma figueira, né? A gente pode conferir isso lá em Jeremias 8:13, em Oséias 9:10 e Joel 1:7 fala exatamente sobre isso. Ou seja, o julgamento deveria começar ali em Israel. Isso seria chocante para eles, não é? Então, eles seguem o caminho, vão caminhando depois desse olhar sobre essa figueira, que acontece tudo isso aí. E mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus entrou no monte do templo. E aí, queridos, ele estava cercado por judeus que eram pessoas piedosas e elas estavam ali numa peregrinação a Jerusalém exatamente por causa da Páscoa. Mas eles teriam que pagar imposto ao templo e eles teriam que comprar um animal em sacrifício, teria que ser um animal sem mácula lá no pátio dos gentios. Veja bem a cena que Jesus vê ali naquela segunda-feira. Quando Jesus olhou para os cambistas e os seus mercadores, um santo zelo e uma justa indignação brotaram do coração dele. Eles estavam transformando a casa de oração para o povo de Deus num covil de ladrões, para explorar os pobres peregrinos que iam naquele lugar na expectativa de adorar a Deus e de ter os seus pecados perdoados. Então, veja bem como isso era chocante para Jesus. Jesus começou a virar as mesas e as cadeiras daqueles cambistas. E eles expulsou os mercadores daquele lugar. E os seus clientes apressados, eles começavam a sair dali. Jesus se recusou que entrasse alguém ali carregando mercadorias para venda. E nessa hora ele cita o Antigo Testamento, ele cita Isaías 56:7, que diz assim: pois a minha casa será chamada casa de oração para os povos. E ele também cita Jeremias 7:11, quando ele diz: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Eu mesmo estou vendo isso, tenham cuidado, declara o Senhor. Então, queridos, é uma cena
onde as coisas já não estavam mais acontecendo do jeito que elas deviam acontecer. E o interessante é que essa cooperativa de comércio não era o único problema ali. Quando ele olha e ele vê aquele comércio, ele vê que o que tinha acontecido na verdade é que a adoração estava sendo pervertida. E os judeus, as pessoas que entendiam, que estavam ali no templo, nada faziam. As coisas foram acontecendo. Mas veja bem, o verdadeiro fracasso era por causa da adoração de Israel. Ela estava completamente fora de sincronia com a visão que Isaías tinha profetizado há muito tempo atrás. Ou seja, a nova era que Jesus inauguraria com a sua chegada. Sim, porque veja bem, Isaías diz que, de acordo com a profecia de Isaías, os eunucos, os estrangeiros, os rejeitados, isto é, todos os povos seriam reunidos na presença do Senhor. Aí veja o que acontece. Jesus se aproximou de um templo pulsando de compra e venda. A corte dos gentios, que era o lugar designado ali naquele templo para aquele povo ficar, esse povo que não era judeu, justamente os gentios ficarem, estavam completamente habitados por pessoas que estavam fazendo comércio ali naquele lugar. Então veja que quando Jesus olha para essa situação, a corte dos gentios, o lugar designado o tempo todo para os estrangeiros se congregarem, para as nações buscarem o Senhor, estava repleta de oportunistas, tentando obter lucros. E os líderes judeus, queridos, eles nada faziam. Eles foram deixando as coisas acontecerem. A grande tristeza dessa cena não era tanto os produtos de alto preço que ali eram vendidos, mas era tudo isso que tirava o espaço dos gentios adorarem a Deus também. Aquele espaço estava completamente tomado por esse absurdo que estava acontecendo ali. Esse lugar de adoração, ele deveria, querido, ser prefigurado pela esperança da criação restaurada em Deus. É por isso que Jesus dá essa justa indignação dele de ver o povo sem acesso à adoração a Deus. E da perspectiva dos principais sacerdotes, escribas e líderes judeus, uma coisa era Jesus compartilhar ali suas parábolas, era Jesus caminhar com eles, era Jesus ensinar algumas coisas, até fazer alguns milagres. Mas outra coisa era Jesus entrar na cidade santa, entrar pelos portões como se fosse um novo rei, um novo Davi ou um novo Salomão. E ele entra desse jeito na cidade santa e ele ainda tem a audácia de declarar que o templo em essência pertence a ele e ao seu pai. Então você começa a ver que aí começa a se levantar uma semana muito difícil para Jesus. E aqui está a lição dessa segunda-feira. Essa segunda-feira que nós vamos chamar de Semana Santa. Ou melhor, aqui está uma pergunta nessa segunda-feira. Quão bem nossa adoração prefigura a visão profética da nova criação? Nós precisamos pensar sobre isso. Então, queridos, nossos investimentos relacionais, as nossas reuniões corporativas, elas precisam refletir o coração de um Deus que reúne a todos, que chama os rejeitados, que chama aqueles que a sociedade exclui, que chama a todos para essa adoração. Nós precisamos refletir isso na nossa vida. Então, quando Jesus chama isso para essa realidade, quando ele mostra o que estava acontecendo ali, aí começa uma inquietação ali naquela liderança. E aí a gente começa a ver que será uma semana realmente difícil, porque desse ponto em diante não haverá mais volta. Jesus, ele não está recuando, muito pelo contrário, na verdade ele está acelerando a sua sentença de morte. Jesus já sabia de todas as coisas, ele já sabia que seria assim. Então a noite se aproxima, já estava no final da tarde, o sol se porá por volta das 19 horas, começando um novo dia de acordo com o calendário judaico. Então Jesus e os seus discípulos, eles voltam para Betânia, depois de ter acontecido tudo isso. Essa história da videira, como o julgamento começando primeiro por Israel, e esse olhar dele ali no templo, onde ele vê a adoração sendo completamente comercializada e as pessoas não entendendo os propósitos de sua vida. Aí eles voltam, depois de tudo isso, eles voltam para Betânia, e amanhã será um novo dia para esclarecer equívocos, para Jesus
e aproveitando a última semana dele na terra para mostrar aos homens o seu real propósito, para que todos se levantassem nessa consciência do reino de Deus estabelecido no nosso meio. Porque enquanto Jesus, ele vai fazendo isso, ele vai nesse caminho, ele vai cumprindo o plano eterno que o levará ao Calvário. E o Calvário é a nossa salvação, onde culminará na sua ressurreição para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.